A história do estoicismo, como uma filosofia antiga sobreviveu aos séculos. Imagine perder tudo em um único dia. Você é um comerciante bem-sucedido. Seu navio carrega uma carga valiosa e seus negócios vão bem. Mas de repente, uma tempestade surge. O navio afunda. Toda sua fortuna afogada no fundo do mar, sem bens, sem rumo, sem destino. Foi assim que Zenão de Sítio começou sua jornada, não com ouro, mas com perda. Por volta de 300 A. Código, esse comerciante fenício, nascido na ilha de Chipre, chegou a Atenas depois de um naufrágio. Ele não imaginava que aquela tragédia se tornaria o ponto de partida de uma das escolas filosóficas mais influentes da história. O Estoicismo, capítulo 1, Menos das Ruínas. Uma escola. Zenão buscava consolo e sabedoria. Foi a uma livraria e, ao ler sobre Sócrates, ficou impressionado. Perguntou ao livreiro onde poderia encontrar homens como aquele. O livreiro apontou para Crates, um filósofo cínico que passava ali perto. Zenão o seguiu e nunca mais parou. Por anos estudou com cínicos, megáricos e platônicos. Absorveu ideias de diversas escolas, mas sentia que faltava algum equilíbrio, algo que unisse razão, ética e prática de vida. Então, fundou sua própria escola, que não foi um prédio, mas um pórtico. Mais especificamente, a Stoa Poiquilho Pórtico Pintado, decorado com murais. Ali, Zenão começou a ensinar a seus discípulos o que chamaria de filosofia estoica. Daí vem o nome estoicismo. Zenão acreditava que a virtude era o único bem verdadeiro, que tudo que não depende de nós, riqueza, status, saúde, são indiferentes. O que importa é como reagimos a isso. Nossa mente, nossa ética, nossa razão. Isso sim é o que devemos cultivar. Ele pregava autocontrole, coragem diante do sofrimento e serenidade diante do caos. Capítulo 2 menos. O estoicismo evolui. Após Zenão, vieram outros grandes mestres estoicos. Cleantes, que sucedeu o fundador e escreveu belos hinos à razão divina do universo. E depois Crisipo, o verdadeiro arquiteto do estoicismo. Crisipo foi um gênio lógico e sistematizou a doutrina estoica. Dizem que escreveu mais de 700 livros. Era apaixonado por dialética, ética e física, e fez do estoicismo uma filosofia completa. Não apenas uma moral, mas uma cosmologia, uma lógica e uma maneira de viver integrada com a natureza. Para os estoicos, o cosmos era um organismo racional. Tudo o que acontece, acontece por uma razão. O universo é guiado por um fogo divino, o Logos, a razão cósmica, e nós, como parte dele, devemos viver em harmonia com essa razão. Viver segundo a natureza, para um estoico, não significa andar descalço no mato, significa viver de acordo com nossa natureza racional. Ser virtuoso, ser íntegro, ser justo, mesmo quando ninguém está olhando, séculos depois. O estoicismo chegaria a Roma menos, e ali floresceria de uma forma diferente, mais prática e voltada à vida pública. O primeiro grande estoico romano foi Sêneca, conselheiro do imperador Nero, um homem rico, educado, mas profundamente preocupado com a moralidade. Em suas cartas e ensaios, Sêneca refletia sobre a brevidade da vida, a aceitação da morte, o controle das paixões. Ensinava que a tranquilidade da alma vem da retidão de caráter, e não das riquezas, que ele próprio possuía, mas sabia que não o definiam. Depois dele surgiu Epiteto, um ex-escravo manco, liberto, que se tornou um dos maiores mestres estoicos da história. Em sua escola na Nicópolis, ensinava que ninguém pode tirar nossa liberdade interior, que o que importa não é o que nos acontece, mas como escolhemos encarar o que nos acontece. Sua máxima era: não são as coisas que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre as coisas. E por fim, veio Marco Aurélio, o imperador filósofo,
Governando o império em crise, Marco escrevia à noite em seu diário palavras para si mesmo, que se tornariam os pensamentos, uma das obras mais lidas até hoje. Em meio a guerras, pestes e traições, ele tentava manter a mente clara, o coração firme e o espírito justo. Sua luta não era só contra inimigos externos, mas contra a vaidade, o orgulho, a raiva. Ele buscava ser um bom homem, um homem estoico. Capítulo 4, menos o estoicismo morre, ou não. Com o fim do Império Romano, o estoicismo foi sendo apagado pelos séculos. A ascensão do cristianismo e da escolástica medieval empurrou muitas das filosofias antigas para as sombras. Mas, curiosamente, muitas ideias estoicas sobreviveram dentro da própria ética cristã, menos a noção de aceitar o sofrimento, a virtude como ideal, a superação do ego. Durante o Renascimento e o Iluminismo, filósofos voltaram a ler os estoicos. Spinoza, por exemplo, bebeu muito das ideias estoicas. Kant admirava a firmeza da moral estoica, e no século XXI, o estoicismo renasceu de forma inesperada. Hoje, em meio à ansiedade, ao caos informacional e à busca por controle, milhões redescobrem o estoicismo. Atletas de elite, como os da NFL, seus do Vale do Silício, soldados e psicólogos, estudantes. Pessoas comuns que encontram em Epicteto ou Marco Aurélio não apenas palavras bonitas menos, mas um manual de sobrevivência emocional. Capítulo 5, menos aplicando hoje, mas afinal, como aplicar o estoicismo na vida real. Tudo começa com uma pergunta. O que depende de mim? Essa é a divisão fundamental. Os estoicos nos convidam a separar tudo em dois grupos. Aquilo que depende da nossa vontade e aquilo que está fora do nosso controle. A ideia é focar totalmente no primeiro grupo e aceitar com serenidade o segundo. Diante de uma crítica, se for verdadeira, aprenda. Se for falsa, ignore. Perdeu algo ou alguém? Lembre-se, você nasceu sem isso. E viver é emprestar. Tudo é transitório. Se irritou com o trânsito, ele não depende de você, mas sua paciência sim. Essa é a força do estoicismo. Ele não promete felicidade eterna, mas estabilidade interior. Não oferece respostas fáceis, mas coragem para encarar o mundo como ele é. Epílogo, Fogo Interior, Zenão, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio. Todos enfrentaram perdas, tragédias, caos, e ainda assim mantiveram-se firmes. Talvez a maior lição estoica seja essa. Você é mais forte do que pensa. Não porque pode controlar o mundo, mas porque pode controlar a si mesmo. No fim, não importa quantos navios você perde. O que importa é que você ainda pode navegar